Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar uma série de 4 vídeos sobre a parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, dia 13 de julho de 1990. Meu nome é Jerusa Arruda, eu sou a professora da disciplina Direito da Criança e do Adolescente. Nessa primeira videoaula, nós iremos falar dos artigos 86 ao artigo 97, que tem este conteúdo: política de atendimento, que vai do artigo 86 ao 89, e entidades de atendimento, que vai do 90 ao artigo 97 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para iniciarmos nossas considerações sobre esse conteúdo, é necessário que façamos um passeio rápido pelo Estatuto, para que a gente relembre um pouco do que foi visto com relação ao livro 1 da parte geral. O livro 1 da parte geral do ECA, ele é composto de 85 artigos. Na parte das disposições preliminares, nós temos 6 artigos. E nessa parte das disposições preliminares, diz respeito ao princípio da proteção integral, a definição legal e o conceito de criança e adolescente, a referência aos direitos fundamentais enquanto dever de todos, o princípio da prioridade absoluta e a condição peculiar de desenvolvimento desse sujeito de direitos. Então, aqui as disposições preliminares, compostas por 6 artigos, e lá apresenta todas as diretrizes relacionadas ao direito da criança e adolescente a partir da Constituição de 1988, tendo por base o artigo 227. Depois, entre os artigos 7 a 69 do livro 1, parte geral, temos os direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida, o direito à profissionalização, o direito à convivência comunitária, o direito à saúde. Esse bloco de artigos foi, inclusive, objeto de uma atividade feita pelos alunos, intitulado Painel Temático. E finaliza a parte geral, livro 1 do ECA, os artigos 70 a 85, que fala sobre a prevenção geral e a prevenção especial. Além da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, demais leis reguladoras, como a lei do SUS, das SUAS, por exemplo, que dizem respeito a direitos fundamentais da criança e do adolescente, nós temos o livro 2 do ECA, parte especial. E é este livro que iremos trabalhar entre os artigos 87 a 140, essa parte do livro da parte especial que será objeto dessas 4 videoaulas, começando por hoje com o artigo 86 ao artigo 97. O livro 2 da parte especial, ela tem essa disposição aqui, da política de atendimento, 86 a 97, as medidas protetivas, do 98 ao 102, o ato infracional, do 103 ao 128, as medidas aos pais ou responsáveis, do 129 e o 130, e o conselho tutelar, artigo 131 a 140. Esses blocos da política de atendimento, medidas de proteção, ato infracional, medidas aos pais responsáveis e conselho tutelar, serão objeto dessas 4 videoaulas relacionadas ao nosso conteúdo programático. No entanto, o livro 2, ele tem ainda mais 2 blocos de discussões, que é referente ao acesso à justiça, que vai do 141 a 224, e os crimes e infrações administrativas, do 245 ao 258. No conteúdo de hoje, que fala sobre a política de atendimento e as entidades de atendimento,
nós vamos apresentar considerações sobre políticas básicas, a questão da municipalização do atendimento, a questão da mobilização social em torno dessa realização dessa política de atendimento, qual é o papel das entidades de atendimento. Então, nós vamos apresentar as considerações acerca desses conteúdos. Vamos lá? A política de atendimento, ela é um conjunto organizado, formado por entidades governamentais e não governamentais, que tem a função de promover, defender e controlar a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E esse conjunto organizado, formado por entidades que fazem parte do governo e por entidades que fazem parte da sociedade civil, se compõe em um sistema de garantias aos direitos fundamentais. Então, não basta apenas uma declaração de direitos, sem que haja instrumentos efetivos de proteção. Então, esse sistema de garantias por que assim chamado? Porque é absolutamente organizado e coordenado pelas unidades federativas, e há uma interlocução entre as unidades da chamada União, Estados, Distrito Federal e municípios, uma ênfase especial para a questão dos municípios, que passam a ter um papel estratégico na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Isso nós vamos ver que o próprio ECA, inclusive, criou o Conselho Tutelar como uma forma, como um mecanismo de proteção da criança e do adolescente em defesa dos seus direitos fundamentais. O que são, dentro desse sistema dessa política de atendimento, que são as entidades de atendimento? São todas aquelas que, de uma forma continuada, permanente, planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos que concedem benefícios de prestação social básica ou especial, que é direcionada às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Então, o que nós verificamos aqui, que o conjunto dessas ações feitas pelas entidades de atendimento são programas e projetos, que têm como objetivo uma prestação social. E o critério principal é o critério da vulnerabilidade ou do risco social, ou seja, aquelas crianças que estão em situação de risco, que precisam ser afastadas de suas famílias, uma criança adolescente que esteja em situação de rua, as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade pela falta de emprego, uma política de atendimento voltada à saúde das mães e das crianças. Então, são várias ações que são articuladas através de programas e projetos para propiciar a prestação desses serviços a esses indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. Então, a política de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que forma esse sistema, o sistema que nós vemos aqui, nesse círculo. Primeiro, há um Conselho de Direitos, que tem como objetivo fiscalizar essas ações. A ação do Conselho Tutelar também é fundamental. Então, nós temos uma articulação entre órgãos e entidades de defesa, as ONGs, que têm essa tarefa enquanto organização não governamental, nesses atendimentos, as políticas de proteção integral, as empresas e fundações empresariais com políticas de profissionalização do adolescente, a ação efetiva do Poder Judiciário, a assistência social às famílias na política dos municípios e o Ministério Público atuando efetivamente em defesa dos interesses da criança e do adolescente, e também uma política de educação voltada para a primeira infância e também para as demais fases da escolaridade. Então, a política de garantias de direitos e da criança e do adolescente é formada por esse conjunto de ações que tem como tarefa a assistência social, a política de habitação e saúde, de segurança pública, de educação e de cultura. Então, a política da criança e do adolescente é uma política de garantias de direitos, caracterizando-se assim pela transversalidade das políticas públicas. São ações, programas, projetos e serviços em todos os setores,
sendo elas de assistência social, educação, saúde, habitação e segurança pública. E quais são, efetivamente, esses direitos fundamentais? Eles estão divididos em 3 blocos. O primeiro é o chamado bloco da sobrevivência, e nós temos aqui a proteção do direito à vida, à saúde, o direito à alimentação, né? Então, esse é um direito basilar de toda pessoa humana, e mais quando se trata da criança e do adolescente, em função do princípio da absoluta prioridade e da proteção integral. No segundo bloco, nós temos os direitos relacionados ao desenvolvimento pessoal e social, é o direito que a criança e adolescente tem de acesso à educação, à profissionalização, o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. E o terceiro bloco de direitos fundamentais, que diz respeito ao respeito à integridade física e psicológica e moral da criança e adolescente. É o direito ao respeito, o direito à liberdade, o direito à dignidade, o direito à convivência familiar e comunitária. Então, nós temos aqui que voltarmos a essa referência sobre a proteção integral e a política de atendimento. Então, a proteção integral, capitaneada pelo disposto no artigo 227 da Constituição Federal e pela parte das disposições gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua primeira parte, fala sobre a questão do direito à sobrevivência, desenvolvimento pessoal e social, integridade física, psicológica e moral. A política de atendimento, então, para que seja efetivado esses direitos, deve articular em prol de uma descentralização, a descentralização na prestação desses serviços, a participação popular, uma articulação entre o Estado e a sociedade civil, uma mobilização em prol da defesa desses direitos, que tenha como objetivo criar políticas de sustentabilidade na realização e na proteção dos direitos e garantias fundamentais. A previsão legal dessa política de atendimento, como dito, está entre os artigos 86 a 97 do ECA. O artigo 86, ele fala que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos os entes da federação, portanto, devem fazer parte, e a sociedade de um modo geral. Isso é o conjunto, previsão legal da política de atendimento. Então, o ECA, ele fala desse conjunto articulado. Sem uma articulação de ação entre a sociedade e o governo, não será possível estabelecer um parâmetro de ação, de proteção, que cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a articulação é um elemento constitutivo da definição da política de atendimento. Sem a articulação, há uma fragilização ao princípio estruturador dessa política. E isso vai gerar uma série de falhas que poderá levar ao não desenvolvimento adequado na prestação desses serviços de proteção à criança e adolescente enquanto sujeito de direitos em desenvolvimento, na articulação adequada, na proteção, como eu disse, dos seus direitos fundamentais. Qual é a base do sistema de garantias e direitos? O artigo 86, e os atores que fazem parte dessa política são os conselhos de direitos, o conselho tutelar, as entidades de atendimento, os operadores de direito e o sistema de justiça como um todo, os agentes públicos, as instâncias representativas, como fóruns, comitês, comissão, frentes, os formadores de opinião pública, como os comunicadores, artistas, as igrejas, lideranças, de modo geral, as representações da iniciativa privada, os empresários e as representações políticas. Então, aqui são os atores envolvidos, né, que fazem parte dessa articulação relacionada com as políticas nesse setor. O ECA e as outras políticas sociais. Então, para analisar o tema das possibilidades de influência do ECA em outras políticas sociais, temos de nos reportar a letra do espírito do artigo 87 do ECA. Este artigo estabelece as linhas de ação da política de atendimento, que eu visualizo como uma pirâmide, com vários andares. Vou mostrar a vocês aqui. Então, nós temos as políticas sociais básicas, aqui na base, que são aquelas que dão direito a todos e é um dever do Estado, e que possuem cobertura de âmbito universal, como direito à saúde, educação e segurança pública.
Depois, seguindo nessa pirâmide, nós temos as políticas e programas de assistência social, e aí eu reporto aos senhores as leituras dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que afirma que as políticas de assistência social são para aqueles que dela necessitam, ou seja, para as pessoas ou grupos que estão em estado de necessidade temporária ou permanente, e aí vem um aspecto da vulnerabilidade, a proteção às famílias e à criança e adolescente. Subindo na escala dessa pirâmide, nós temos as políticas de proteção especial, que dizem respeito aos serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, ou seja, a proteção da criança e adolescente que esteja em situação de risco. E nós temos no topo da pirâmide as políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos. Trata sobre a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, são os serviços de identificação e localização de pais responsáveis pelas crianças e adolescentes desaparecidas também. Então, aqui eu apresento, no formato de pirâmide, as 4 políticas relacionadas com a defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Quais são as linhas de ação previstas no ECA, no artigo 85? Primeiro, trata-se de um comando normativo de execução obrigatória pelos responsáveis. Não é uma subjetividade, não é uma faculdade de agir. A União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, a sociedade, há uma obrigação nesse sentido de atuarem em função da proteção do direito da criança e do adolescente. Então, existem outros dispositivos no ECA, como o próprio artigo 208, que fala das ações de responsabilidade desses atores. Então, descumprimento ou mal cumprimento, ou a não atenção no cumprimento poderá ser aferida através de ações de responsabilidade tanto do gestor quanto aquele que esteja à frente de uma organização não governamental, por exemplo. Esses tipos de ação estão previstos lá nos incisos 1 a 7 do artigo 87 do ECA. Então, são relacionados com políticas, programas e serviços voltados à efetivação dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. O ECA criou o Conselho Tutelar, né, dentro dessa política de atendimento, que será objeto de uma videoaula específica. Mas aqui há necessidade de trazer algumas referências. Então, o artigo 131 fala do Conselho Tutelar e diz o seguinte: o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Portanto, não é um órgão vinculado ao Poder Judiciário. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definidos na lei. Então, a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos tem uma proteção, né? Então, proteger significa cobrir, investir, ter o seu cuidado, o interesse de alguém, judicial, de efeito que se produz perante o Poder Judiciário e voltados à proteção dos interesses, está ligado à ideia de legitimidade. Então, existe o Poder Judiciário para tratar da proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos da criança e do adolescente, mas o ECA criou o Conselho Tutelar enquanto órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, que tem como condão principal, responsabilidade principal, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O artigo 208, ao qual nos referimos aqui, acerca da responsabilidade, da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, diz o seguinte: rege-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino obrigatório, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de atendimento de creche pré-escola à criança de 0 a 6 anos, de ensino regular adequado às condições do educando, de programas suplementares de oferta de material didático, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental, do serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo das crianças e adolescentes que eles necessitam, e do acesso às ações de serviços de saúde. Ou seja, a proteção judicial de interesses individuais, difusos e coletivos, conforme dispõe o artigo 208, tem relação direta com essas prestações de serviços aqui.
que tem principalmente, se observarmos, uma relação com a questão da saúde e da educação. Então, esses direitos aqui têm uma proteção específica capitaneada aqui no artigo 208. A Lei 8778, ECA, identificou, portanto, 3 categorias de direitos, né? 3 categorias. Nós temos o interesse individual, o interesse difuso e o interesse coletivo. O interesse individual, ele diz respeito ao indivíduo, e por isso há um sujeito específico. Vamos supor que uma criança esteja em situação de risco porque ela está sofrendo agressões físicas dentro da sua casa. Então, é aquele indivíduo, é aquela criança, é aquele adolescente e a só ele deve ser dada a proteção. Existem também interesses de ordem difusa, que diz respeito a uma pluralidade de pessoas, sem que uma só delas tenha legitimação para defendê-lo em seu próprio nome. Uma questão, por exemplo, aqui que nós poderíamos trazer diz respeito ao direito do consumidor. Então, vamos supor que existem produtos no mercado que estejam ocasionando problemas à criança e adolescente. Então, independente de ser aquele indivíduo, esse produto, por exemplo, deveria ter sido retirado do mercado. Então, existe o interesse individual, o interesse difuso e tem o interesse coletivo. O interesse coletivo é a soma dos interesses individuais, diferente do interesse difuso. O interesse coletivo é de possível quantificação, a quem possa invocar individualmente, ele é divisível. A gente consegue identificar o grupo de pessoas que passam por aquele problema. Então, esses são o conjunto das categorias de direitos, que passam pelo interesse individual, interesse difuso e interesse coletivo. As diretrizes da política de atendimento previstas no artigo 88, inciso 1 a 7 do ECA. Trata do conjunto de instruções que devem ser seguidas na elaboração da implementação da política de atendimento. O inciso 2 fala do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. O inciso 4 fala acerca da questão econômica, da manutenção dos fundos. E aí faz uma referência ao artigo 214 do ECA, que fala dos recursos destinados às ações de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O inciso 6, por exemplo, fala sobre atendimento rápido aos menores, inseridos em programas de acolhimento e de rápida reintegração familiar. E o inciso 7 fala da participação popular nesse processo. O artigo 214, ao qual nos referimos aqui, fala o seguinte: os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho da Criança e Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas são recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão. Serão exigidas através da execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta em correção monetária. Então, as multas que sejam recebidas pelo Estado, uma parte delas será revertida a um fundo gerido pelo Conselho da Criança e do Adolescente, no respectivo município. Então, por exemplo, se existem multas de trânsito aqui no município, num determinado município, o Conselho criado um fundo, esses valores vão para esse fundo, e o Conselho da Criança e do Adolescente poderá utilizar desses valores para aplicar nas políticas de atendimento. Então, as multas são recolhidas até 30 dias após o trânsito de julgado da decisão, né? Mas há uma importância que o fundo seja regulado e só assim haverá a liberação do dinheiro. Então, qual é a função do membro do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente? O artigo 89 fala sobre isso, que a função do membro do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é uma função de interesse público relevante. O que diz o teor do artigo 89? A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais, é uma questão que nós temos de ver aqui, que a criação do Conselho, ela está em âmbito nacional, estadual e municipal. Então, a função do membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e será não remunerada. Então, dentro desse contexto do direito da infância e adolescência,
Nós temos as entidades de atendimento, elas estão previstas no artigo 90 e 94A do ECA. São responsáveis pela manutenção, planejamento e execução dos programas de proteção socioeducativo. O público-alvo é a criança e adolescente em situação de risco. O rol de direitos é exemplificativo, ou seja, outras leis podem trazer outros direitos. O artigo 90, inciso 5, 8º, fala especificamente dos atos infracionais. E tem uma lei 12.594 de 2012, que criou o SINAS, que é um sistema de proteção à política de proteção do direito da criança e do adolescente. Então, o SINAS trata da apuração até a execução das medidas socioeducativas, que nós vamos ver, inclusive, em outra videoaula. Aqui vale a referência para saber o que é o SINAS, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Esta sigla é a sigla utilizada para designar esse sistema. Ele é destinado a regulamentar a forma como o poder público, por seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar o atendimento especializado ao qual adolescentes autores de ato infracional têm esse direito. O artigo 90 fala da fiscalização das entidades de atendimento. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção socioeducativos destinados a criança e adolescente em regime de orientação e apoio social familiar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, por exemplo, em razão da família substituta, o acolhimento institucional, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Então, há uma fiscalização das entidades de atendimento na prestação dessas ações aqui. Fiscalização de entidades de atendimento em conformidade com o dispõe artigo 95 do ECA. Se for constatada alguma irregularidade ou violação dos direitos da criança e adolescente em entidade de atendimento, o Conselho deverá aplicar a medida de advertência prevista no artigo 97 do Estatuto, sem necessidade de representar ao juiz ou ao promotor de justiça. Então, para aplicação dessa medida, não há necessidade de acionar o Poder Judiciário. Então, caso a entidade ou seus dirigentes sejam reincidentes, o Conselho deverá comunicar a situação ao MP, ao Ministério Público, ou representará a autoridade judiciária competente para a aplicação das demais medidas previstas. Então, no primeiro momento, o Conselho poderá aplicar uma advertência, né, conforme previsto no ECA. Caso haja reincidência pela entidade de atendimento, poderá ser acionado o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário, conforme dispõe o artigo 97, e aí, nesse caso, poderão ser aplicadas outras medidas, além da advertência, que é o afastamento dos dirigentes, fechamento da unidade, entre outros, previstos lá no artigo 97. Então, o artigo 95, que integrou as entidades governamentais e não governamentais, referido no artigo 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Sua ação poderá levantar subsídios suficientes para representação, para representar o Ministério Público ou diretamente pela autoridade judiciária, aqui dispõe o artigo 191, no sentido de deflagração de procedimento para apuração de irregularidades praticadas pelas entidades. Então, existem os programas de proteção, programas socioeducativos e os serviços públicos. Os programas de proteção correspondem à orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, a colocação familiar e o acolhimento institucional. Os programas socioeducativos dizem respeito à liberdade assistida, à prestação de serviço à comunidade, à semi-liberdade e à internação. E os serviços públicos destinados ao atendimento da criança e adolescente e famílias em geral, que são executados pelos CREAS, pelo CRAS, pelo CAPES, entre outras entidades. A fiscalização, portanto, dessas entidades de atendimento estão previstas no artigo 95 e 97 do ECA. O artigo 95 fala das atribuições do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares. O artigo 96 fala da prestação de contas e dos planos pelas entidades de atendimento. O artigo 97 fala das sanções que são aplicáveis às entidades governamentais e entidades não governamentais, e a responsabilidade por dano causado às crianças e adolescentes. E o artigo 191 a 193 do ECA fala da apuração, do procedimento de apuração dessas irregularidades. Então, o Conselho Tutelar tem a função, dentre outras, a função de fiscalizar
a prestação na política de atendimentos por essas entidades de atendimento aqui relacionadas. Vamos lá? Então, uma das atribuições do Conselho Tutelar é a atribuição de fiscalização. É a atribuição do Conselho Tutelar a fiscalização das entidades governamentais e não governamentais que desenvolvam programas de atendimento. Esta não é uma atribuição apenas do Conselho. O Poder Judiciário e o Ministério Público também têm essa função. Não importa se a entidade é ou não do governo.